Muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo para a nossa aula aberta de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. É sempre um prazer estar aqui em mais uma aula aberta de uma palestra do Patrick. Eu sou Heitor Fagundes, sou helper de Patrick e hoje nós vamos falar sobre a palestra 33, o trabalho com o eu, a fé certa e a fé errada. É muita coisa numa palestra só, depois recomendo que leiam a palestra toda, mas eu espero que esse breve resumo aqui seja útil para quem chegar até esse vídeo ou quem estiver aqui na aula. Quem quiser vir na aula ao vivo, sempre sábado, 16 horas. Então, para quem está chegando agora em algum conteúdo do PESTROC, o que que é o PESTROC, né? O PESTROC é um caminho de autoconhecimento e de transformação de vida. Cada semana vou refinando um pouco essa definição e eu gostei de trazer isso porque não é só um lugar para você se conhecer. Apesar de se conhecer, é um desejo natural, às vezes, para muitas pessoas. Mas também é um caminho de transformação de vida, porque muitas pessoas chegam ao Peço por alguma situação que esteja vivendo que não é muito agradável. Está precisando de uma mudança, e uma mudança de uma forma profunda, estruturada, bem embasada. Então eu gostei de incluir aqui que o Petro também é um caminho de transformação de vida que não exige nada, ele oferece. Oferece 258 palestras, como essa que a gente vai ler hoje, que é a 33, profundas e reflexivas, transmitindo os conhecimentos de uma entidade chamada O Guia. Então essas palestras foram canalizadas na década de 60 e 70 por uma médium chamada Eva Pierracos, e hoje a gente trabalha com o conteúdo dessas palestras, mas o autor, quando a gente vai falar, é um guia. Depois, o caminho também oferece atendimentos individuais com helpers, como eu, e vários centenas, milhares talvez, no mundo, que fizeram, no Brasil, pelo menos a formação tem 10 anos, então os helpers são muito bem formados. E tem grupos de estudo também que podem ser feitos com helpers ou facilitadores. Os facilitadores fizeram mais ou menos metade, fizeram a primeira parte da formação. Então, depois, quem quiser mais informações, é só entrar em contato. Para hoje, a gente vai ter nessa aula, então, acho que quem está aqui ao vivo já sabe, mas na aula a gente vai ter uma pequena preparação, vai estudar uns trechos da palestra, vai fazer um exercício reflexivo. Todas as gravações ficam disponíveis aí em vhterapias.com.br/pestroc. Então, é, é muito bom aí que depois quem quiser ver outras palestras que já aconteceram, possam aí fazer, né, recuperar as gravações. Então, vamos fazer nossa preparação. Convido vocês que estão aqui ao vivo. Lembrando que nessa preparação eu uso um texto que está disponível no nosso blog, também está em áudio no YouTube, aí tem o link, e a palestra na íntegra, em áudio e em texto, está aí em petro.com.br. Então, agora sim, vou convidar cada um a fechar seus olhos, colocar os pés no chão, e primeiro respirar um pouco, só chegando até aqui, chegando a essa aula. E vai se dando conta de tudo que você podia estar fazendo agora, que de todas as coisas que você podia estar fazendo agora, você escolheu vir para esta aula. Isso tem um significado, foi uma escolha que você fez, você usou o seu livre-arbítrio. Então vai reconhecendo que você tem livre-arbítrio, que você fez essa escolha. E já que você fez essa escolha, vá se preparando para estar aqui tão presente quanto possível, honrando a sua escolha. E eu ficarei alguns minutos em silêncio só para que cada um possa honrar isso e abrir todo o seu ser para estar aqui e se preparar da melhor forma possível.
E vai mantendo essa energia de introspecção, se permitindo escutar esse texto, permitindo que esse texto penetre o consciente e o inconsciente. Olhar para si sem se perder. Existe uma ideia muito comum de que olhar demais para si mesmo pode ser egoísmo. Então, tentamos fazer o contrário. Nos voltamos para os outros. Ajudamos, nos preocupamos, nos envolvemos e acreditamos que isso basta. Mas lá no fundo, algo continua desalinhado. Porque fugir de si mesmo também pode se esconder em atitudes bonitas. Olhar para dentro não é o problema. O problema é como fazemos isso. Às vezes, nos observamos com dureza, nos julgando, nos cobrando, ou mergulhando em pensamentos que não levam a lugar algum. Outras vezes, evitamos olhar de verdade e ficamos apenas na superfície, como se estivéssemos nos conhecendo, mas sem realmente tocar no que importa. O caminho pede algo mais simples e mais honesto. Um olhar que não acusa, mas também não foge. Um olhar que reconhece: isso existe em mim. Sem drama, sem justificativa, sem precisar se defender. E aos poucos algo começa a mudar. Porque quando vemos com verdade, sem máscaras, sem ilusões, nasce um tipo diferente de respeito por si mesmo. Não um respeito que vem de se achar melhor, mas aquele que nasce de não se abandonar mais. E curiosamente, é só a partir daí que conseguimos olhar para o outro de verdade, sem tanta crítica, sem tanta comparação, sem aquela necessidade silenciosa de corrigir ou julgar. Porque começamos a perceber que cada um está lidando com suas próprias dificuldades, assim como nós. No fundo, o caminho não pede perfeição, ele pede verdade. E o crescimento acontece justamente aí, quando temos coragem de ver o que existe dentro de nós sem fugir, sem se esconder e sem se enganar. Percebendo como você se sente, respirando profundamente, percebendo como foi o início desse encontro com esse texto. Talvez você sinta algo físico, algo emocional, talvez uma aceleração dos pensamentos, ou talvez não sinta nada. Apenas observe. E vá lentamente se preparando para abrir os olhos, para a gente começar com os trechos da palestra. Bem, todos estão de volta. Então vamos começar com as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Trago bênçãos para todos vocês. Abençoada seja essa hora. Há muitas pessoas boas, amáveis e até espiritualizadas que dizem, ao ouvir essas palestras, que não é bom pensar muito sobre o eu, que seria melhor pensar mais nos outros. Elas dizem que a preocupação com o eu leva ao egoísmo. É claro, depende totalmente de como se dá a preocupação com o eu ou de que maneira se pensa nos outros. Então, eu gosto de trazer essa introdução. Lá no começo, né, da aula eu falei que o Petro é um caminho de transformação de vida. E por que que eu não pus um caminho de desenvolvimento espiritual? Que ele também é. Porque nem todo mundo faz esse caminho para o desenvolvimento espiritual, pelo menos não no início. Muita gente começa realmente por causa de uma questão mais crítica da vida presente ali, né? Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que esse caminho fala de bênçãos,
Acho que a próxima palestra ou a outra vai ser sobre o processo de reencarnação. Então, existe sim uma oportunidade de também fazer com esse caminho um desenvolvimento espiritual. Então, vai muito da escolha de cada um. Mas, dito isso, está aqui também as bênçãos. Então, é um lugar de você se encontrar com esse lugar de espiritualidade sem estar ligado a uma religião. São textos que têm um profundo contato e convite ao contato com a espiritualidade. E aí, entrando no lado, da palestra mesmo, fala sobre essa reflexão. O quanto que a gente passa tempo negando a ideia de pensar sobre si. Fala assim: ah, não, eu vou pensar nos outros. Percebe como isso pode levar a um lugar de pouco autocuidado, no mínimo, para dizer o mínimo. Se eu estou sempre cuidando dos outros, como que, quando que eu vou cuidar de mim? Eu vou separar tempo? Eu vou me dedicar para mim? Isso é importante? Ou entra essa frase: ah, se você se dedicar para você, você está sendo egoísta. Então, esse alerta que ele está dando é falar assim: olha, essa desculpa do egoísmo, ela mexe com a gente, ela forma o nosso comportamento. E aí ele vai dizer que tanto se preocupar consigo ou como se preocupar com ou a preocupação com os outros é válida se for feita da maneira certa. E pode ser muito ruim se for feita da maneira errada. Então o problema é o como, que ele vai detalhar mais no daqui para frente. Tudo bem? Algum comentário, alguma coisa aqui sobre essa parte? Não? Vamos lá. Então vamos lá. Como que é o certo e errado? Se vocês pensarem em si mesmos de maneira destrutiva, com autopiedade, reclamando de sua fé e remoendo improdutivamente as coisas que vocês perderam na vida, coisas que não podem mais fazer ou sobre as quais não têm controle e, portanto, não podem mudar, é claro que se trata da maneira errada de pensar em si mesmos. Né? Bem claro, bem óbvio, mas quanto que a gente faz isso às vezes, né? Ai, no passado eu tinha isso, não tenho mais. Ai, como era bom naquela época, mas poxa, que droga, aquilo que eu tinha eu não tenho. Eu estou pensando sobre mim, mas estou pensando de uma maneira bastante improdutiva. Agora vamos pegar o lado pensando nos outros. Por outro lado, a preocupação com os outros também pode ser exercida da maneira errada. E, infelizmente, isso acontece muito. Se pensarem constantemente nos assuntos dos outros, criticando-os, julgando-os, isso certamente não contribui para torná-los menos egoístas, nos tornar menos egoístas. Então, ah, eu não posso ser egoísta, eu vou pensar nos outros. Aí pensa, poxa, aquele fulaninho podia estar melhor, podia fazer isso, podia fazer aquilo, ele não faz. Ah, aquela fulaninha também podia mudar isso na vida dela. Estou pensando nos outros, mas também um tipo de pensamento nos outros que não vai levar a nada. Então, ao fazer isso, uma pessoa dessas pode negligenciar parte da sua tarefa e fugir à questão na medida em que dá forte ênfase e ajuda aos outros. Tem gente, muita gente por sinal, que tenta ajudar os outros antes mesmo do outro pedir ajuda, né? A pessoa nem pediu, a outra já está lá, não, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. A pessoa está processando o que ela precisa, ela nem acha que precisa de ajuda. Então, quando a pessoa é muito afobada ou muito, como chama, vai muito na direção do outro, ela pode também estar usando isso para negligenciar o olhar para si. Inclusive em uma questão muito básica, a questão de tempo. A pessoa fala: ah, eu não tenho tempo para mim, eu só, nossa, é tanta coisa na minha vida que eu não tenho tempo para mim. E se você pegar e colocar numa tabela tudo que ela faz, provavelmente você vai achar vários espaços de agenda em que ela está fazendo coisas para os outros, não porque o outro pediu, não porque o outro realmente precisa e não teve coragem de pedir, mas obviamente precisa, mas porque ela não quer parar e separar aquele momento para olhar para si profundamente. O que eu estou sentindo agora? O que está errado na minha vida? O que eu poderia fazer melhor para me sentir melhor? Sabe, toda aquela dedicação que a pessoa tem para o outro, se ela pegasse aquele tempo que o outro nem está tão interessado na ajuda e
Fácil. E aí tem uma característica que às vezes é cultural também, de que quando você está ajudando uma pessoa, a outra pessoa nem está tão afim da sua ajuda, mas ela raramente fala. Porque fala assim, não, eu vou negar ajuda, a pessoa está vindo me ajudar, deixa eu aceitar. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer pelos dois é dizer, olha, agora eu não quero ajuda. Obrigado, nossa, show de percebo o seu carinho, sua disposição, mas eu não estou querendo ajuda agora, porque eu estou lidando com outra coisa e eu também quero pegar isso que está acontecendo comigo e quero ver se eu dou conta de dar alguns passos. Então, esse é um ponto também do outro lado de quem recebe ajuda sem pedir ou sem querer, que fica de alerta aí se você tem conseguido dizer, olha, nesse momento aqui eu não quero a sua ajuda. De boa, assim, é difícil falar isso, parece que você vai matar a pessoa, né? Mas não. Às vezes você pode estar fazendo muito bem a você e a ela. Algum comentário? Alguém se identificou aí com algo disso? Não? Tá. Vamos em frente. E aí ele vai falar sobre a ponte entre dedicar tempo a si para se conhecer transforma a nossa forma de lidar com os outros. Como que ele fala isso? Aquele que não conhece a si mesmo não pode conhecer os outros. Aquele que não entende a si mesmo não pode entender os outros. E aquele que não ama a si mesmo não pode amar os outros. Mais uma vez, pode-se fazer uma objeção. Amar a si mesmo é egoísmo. Então tem duas coisas nessa frase. Primeiro, que parece teórico, né? Ah, quer dizer que como assim eu preciso conhecer a mim para conhecer o outro? É, eu posso conhecer o outro, outra pessoa é assim, 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 assim. Só que muitas vezes, quando você só busca conhecer o outro, olhar para o outro e ver o que ele faz de certo e de errado, é muito fácil entrar num lugar de julgamento. Isso que a pessoa faz é bom, aquilo que a pessoa faz é ruim. Porque você está olhando de fora, sem querer conhecer o outro de fato profundamente. Às vezes até para aliviar sentimentos seus em relação àquela pessoa com quem você se relaciona. O caminho contrário é assim, peraí, eu conheço o meu medo, eu conheço o meu egoísmo, eu conheço a minha raiva. Se eu conheço a minha raiva, eu sei como ela é, eu sei como ela se apresenta. Na hora que você vê alguém com raiva, aí você sabe o que a pessoa é naquele momento, aquela pessoa está com raiva naquele momento, e você não julga, porque você sabe que você tem igual. E aí você realmente começa a entender os outros, amar os outros, porque você conecta com algo que você também tem. E aí o julgamento sai, porque se eu tenho, se eu estou olhando para o outro e falo, aquela pessoa tem isso e eu também, tá bom, estamos aí na luta. O que é completamente diferente do que tentar conhecer o outro sem se conhecer. Vale para as coisas ruins e vale para as coisas boas. Então, por exemplo, eu amo fazer uma determinada coisa. E aí eu encontro alguém que também ama, fala, ah, a pessoa também ama. Eu sei, é talvez a definição que eu estou dando aqui de empatia, que é aquele sentimento que a pessoa está demonstrando, eu sei qual é. Então, essa é o convite para um maior autoconhecimento em relação à vida na questão de se relacionar com os outros. E aí, tem gente, para quem gosta dessa frase, ó, você está pensando em você é egoísmo, também pode usar a mesma frase. Ah, você vai ficar amando você mesmo agora? É egoísmo também. Hoje talvez isso esteja um pouco diferente, a ideia do auto-amor, do autocuidado, até da autoestima, está mais difundida, mas tem gente que ainda pode usar essa desculpa para não navegar nesse lugar do amar a si mesmo. E aí, como começa a aparecer a maneira certa de olhar para si mesmo, né? O respeito e o amor por si mesmo, da maneira certa, só podem existir se fizerem tudo o que, como espíritos, planejaram realizar nessa terra no seu desenvolvimento espiritual. Se isso for negligenciado, por mais que o encubram com subterfúgios, ilusões, no fundo do subconsciente sabem que não estão se desenvolvendo como deveriam.
que não estão respeitando uma série de leis espirituais no tocante às suas emoções, se não em pensamentos e fatos que estão, de alguma forma, fugindo de si mesmo. Tudo isso leva ao desprezo por si mesmos, que é a verdadeira causa dos complexos de inferioridade, por mais que eles sejam racionalizados. Então aqui eu trouxe para quem gosta do lado mais espiritual do Pastor e que acredita, como o Pastor também vai falar nas palestras futuras, de que cada um de nós, como alma, a gente fez um plano para estar aqui. A gente trouxe um pacote de emoções distorcidas para trabalhar, além de realizar coisas no mundo. E aí, em alguns momentos, a gente percebe que a gente está longe dessa tarefa, a gente está deixando para lá. Então, isso vai afetar o nosso lugar mais profundo e íntimo de respeito próprio, que vai nos fazer sentir encaixados, válidos, importantes, inteiros, porque a gente está fazendo o trabalho que nossa alma trouxe para fazer. E a gente vai, lá no fundo, não nos respeitar se a gente não estiver fazendo isso. E aí a gente, um pouco mais para frente, vai falar sobre uma ideia que o Pastor traz, que todos nós temos como parte do nosso plano de vida. Que tem uma parte que é geral para todo mundo e tem as coisas específicas. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Importante é lembrar, se a vida está muito tensa, você não consegue gostar de você, um componente é estar negligenciando parte do trabalho que você, como alma, escolheu fazer nessa encarnação. Tudo bem? E agora eu gostaria de falar sobre a fé. Há muitas pessoas que são sinceras nas suas tentativas de desenvolvimento espiritual. No entanto, a fé delas não é completa. Existe sempre uma dúvida oculta. Isso é realmente verdade? Não é imaginação? Não estou me iludindo? Então, juntando com o que eu acabei de falar, esse negócio de plano de encarnação, será que isso aí é verdade mesmo? E aí, normalmente, o caminho da fé, principalmente nas suas religiões, é negar a dúvida. Fala assim, não, eu não posso ter dúvida a respeito. Eu aprendi que é assim, é assim. Eu tenho um plano de alma e esse plano de alma tem que ser cumprido. O que o Petro vai trazer é assim, nunca rechacem nada que existe em você. Então, por exemplo, o que ele vai sugerir? Uma vez que admitirem a sua parte que duvida, meu conselho para lidar com isso é saber que é uma graça de Deus quando esse conhecimento completo, a experiência da existência de Deus são dados a uma pessoa. Então, o primeiro passo dessa frase é admitir a dúvida. Por exemplo, eu não sei se Deus existe. E aí, você pode talvez nem lidar com essa dúvida e falar, não, decidi que não existe. Ou, se você tiver um caminho que acredita que Deus existe, você acredita piamente também. Não, Deus existe. Aqui ele está dizendo, não, que se você tem dúvida se Deus existe, admita a sua dúvida. Primeira coisa é falar assim, não, não sei se Deus existe, tô na dúvida, não tem problema. E aí ele vai falar o seguinte, mas também é verdade que conhecer Deus, experienciar a existência de Deus é uma dádiva. E que você vai aprendendo a fazer isso ao longo desse caminho. Você vivencia Deus, às vezes vivencia num momento, num instante. Pá, nossa, aqui eu senti Deus. E aí isso se perde. Aí depois, passa mais um tempo, você continua, opa, senti de novo. Isso vai acontecer, são bênçãos, são momentos de graça que a gente sente. Pode ser, isso pode acontecer, inclusive, em alguma notícia muito boa que acontece, pode acontecer numa relação sexual, pode acontecer, sabe aquela hora que você fala, meu, Deus existe. Sai assim, brota. Então são momentos de graça, onde você se sente conectado com Deus. É bom anotar esses momentos, porque assim, quando vier a dúvida, que ela vai vir,
Eu lembro de que já teve esses momentos. Então a gente não nega nada. Mas nessa palestra ele traz essa frase, essa quase oração sobre esse lugar aonde a gente pode sentir Deus de vez em quando, como momentos de graça. E depois isso vai ficando cada vez mais constante. Mas olha como ele sugere. Procurem desenvolver a humildade com relação a essa falta de fé completa. Porque muitas vezes a pessoa tem uma. Não é que ela tem falta de fé, ela tem falta de fé completa, que é onde surge a dúvida. E aí digam a si mesmos. E aí eu vou convidar, eu vou ler devagar e eu vou lendo, eu sugiro que cada um repita para si. Eu vou deixar até o pessoal no mundo aqui, pode até repetir em voz alta, porque eu achei uma frase boa para a gente sentir um lugar de acolhimento de que minha fé ainda não é totalmente completa, tudo bem, e que talvez você queira caminhar nessa direção. Olha como fica. Eu ainda não mereci essa graça. Não posso julgar se a mereço ou não. Preciso encontrar o caminho através da minha meia-fé, a parte do meu ser que tem boa vontade, quer que eu me desenvolva e me transforme numa pessoa melhor. E emocionalmente mais madura para poder lidar melhor com a vida e amar e ajudar os outros com mais eficácia. Nesse sentido, vou esperar com paciência e humildade até que me seja dada a graça de Deus. Como vocês sentiram esse trecho? O que que ele traz para vocês? Você não está saindo o seu som, Carmen. Peraí, deixa eu ver. Não, eu estava ouvindo vocês agora. Pô, fala de novo. Eu sinto Paz. uma paz, porque à medida que eu vou escutando, eu vou pensando em situações onde eu pude acessar isso. Isso me dá uma sensação muito gostosa de paz, né? Ai, que bom. Acessar isso o quê? Acessar essa graça através das pequenas coisas, né? Das pequenas coisas que acontecem. Tipo, acho que hoje de manhã a gente estava num evento com meu filho, então uma pequena graça Ah, ver ele conquistar uma algo para ele, ele se sentir feliz. Acho que para mim são essas aham. pequenas graças. Ótimo, legal. E você falou uma coisa bem interessante, que é se a gente observa e dá consciência que isso é um ato que mostra a existência de Deus, para você, pelo menos, para outras pessoas não. Você pode ir se alimentando disso para os momentos de dúvida, se houver algum momento de dúvida. Mais alguém? Não? Muito bem. Eu gosto muito de trazer esse lugar do preciso encontrar o caminho através da minha meia-fé. Porque ele aceita que a gente não tem uma fé completa. Eu acho isso extremamente acolhedor. Para que a gente saia de um lugar de exigência em relação a Deus. E a partir da meia-fé, do lado que já tem fé, a gente vai crescendo mais o outro lado. Então, esse é bem perto. E aí, para quem está chegando no Password nesse momento, eu gosto de sempre lembrar desses três eus que a gente trabalha aqui, que nós temos o nosso eu superior, que é a nossa centelha divina, nosso lado já mais desenvolvido. Nós temos o nosso eu inferior, o nosso lugar com medo, orgulhoso, obstinado, impotente. E a nossa máscara, que é uma estrutura que a gente cria desde o começo da vida, porque quando o nosso eu inferior aparece, a gente é mal recebido pelo mundo.
né? Se eu ficar falando que eu tenho medo, orgulho, obstinação lá quando criança, o mundo não vai aceitar. Então a gente cria uma máscara. Uma máscara que tem comportamentos como a agressividade, a pessoa se torna muito agressiva para esconder alguma coisa dela, ou algo que ela não sabe lidar. Ou se torna submissa, faz tudo que os outros pedem, nunca fala sobre o que está sentindo. Ou a retirada, que a pessoa desconecta para não lidar com aquilo que está acontecendo dentro dela. E o eu idealizado, que é a mesma estrutura com outro nome, mas que está mais focado nos pensamentos. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros, não posso errar, não posso ficar ansioso, não posso ficar com medo. É tudo que, de certa forma, bloqueia a expressão do eu inferior e do eu superior. E qual que é o nosso trabalho no Petro, né? É identificar momentos em que a gente estava na máscara e primeiro trabalhar a máscara mesmo. Falar, nossa, o que que aconteceu que eu fui de novo para o mesmo comportamento de agressividade, de retirada, de submissão? O que que eu estou fazendo comigo? Por que que eu estou mantendo essa estrutura que servia bem na infância, mas que agora não me faz bem? E daí a gente vai tentar fazer um furinho aí para chegar em qual era o sentimento que estava ali por trás. E aí, esse sentimento, digamos que fosse medo. Ah, tá bom. Medo, fiquei com medo disso. Aí a gente começa a trabalhar, conversar sobre ele, né? De repente monta uma estratégia, acolhe e tal. Esse medo diminui. Aí acontece outra coisa, você entra na máscara de novo, percebe lá o orgulho, o outro medo. Trabalha esse outro medo. E aí eu falei um pouquinho do nosso plano de alma geral, né? Então, para o Petro, todos nós, quando encarnamos, trouxemos um pedaço de eu inferior para trabalhar. E a gente fica fugindo desse eu inferior, a gente fica mascarando ele. Começa no começo da vida e depois não olha mais. E é parte do nosso trabalho de alma, digerir esse eu inferior e transformar ele em luz. Então, do ponto de vista espiritual, fazer isso, aproveitar as oportunidades que a vida nos traz para perceber coisas negativas em nós, é parte do nosso trabalho de alma. E enquanto a gente não faz isso, um lugar nosso não fica em paz, porque fica borbulhando lá um eu inferior que precisa ser olhado. Seja por razões espirituais ou não, o convite do Pessoa é olhar para essa parte, não deixar assim debaixo do tapete. E para quem, por exemplo, isso é válido para quem também não tem nenhuma ligação com espiritualidade, porque se você tem um medo, você deixa ele debaixo do tapete, isso não te deixa em paz. Você até mascara, foge, etc. Mas um dia, muito provavelmente, esse medo vai chegar de uma forma que você precise lidar com ele. Então, se você já faz antes um trabalho de percebê-lo, você está fazendo também uma coisa boa para si mesmo, ou para si mesmo. Agora, também acontece da gente mascarar o eu superior. Às vezes a gente é uma pessoa alegre e não consegue manifestar alegria, porque fala: não, ninguém quer saber da minha alegria, só querem saber do meu profissionalismo. Não, ninguém quer saber da minha espontaneidade, ninguém quer saber do meu poder pessoal. E assim por diante. Então isso também é mascarado, e aí a gente faz uma outra parte do trabalho, que é hum, manifestar no mundo o eu superior. Manifestar no mundo as coisas divinas que você tem, e aí a gente e que também estão no nosso plano, porque a gente também trouxe um tanto de eu superior para impactar o mundo. E isso é único de cada um. Como cada um vai impactar o mundo é único. Eu inferior é meio geral, porque todo mundo tem medo, orgulho e obstinação. Um tem mais medo, outro mais orgulho, outro mais obstinação, todo mundo tem os três. Então, uma parte é geral, ainda que tenha a especificidade de cada um. E uma parte do eu superior é como você vai manifestar, é único seu. E você tem total liberdade para escolher, sentir, né? E começar a se dedicar a isso. Muito bom. Sendo assim, deixa eu só ver, alguma dúvida aqui no eu superior, eu inferior e máscara? Comentários? Muito bem. Então agora eu vou pedir para vocês pegarem uma folha de papel, dobrarem ela no meio e separar em dois pedaços iguais.
podem rasgar mesmo, tipo, separar um e outro. Separa, corta bem. Começar nosso exercício. Aí me mostra os dois pedacinhos assim soltos, só para eu. Aí, a cara eu já vi. Isso, tá cortando. Aí, paz também. Muito bem. Agora você vai pegar um desses pedacinhos e vai lembrar de alguém que o seu relacionamento é difícil, beleza? Aí você não gosta dessa pessoa, é encrenca, tá difícil. Ela te incomoda, emocionalmente. Ai, pessoa chata, irritante. E aí você vai escrever os defeitos dessa pessoa em um dos papéis. Pode soltar o verbo mesmo. Ai, pessoa chata, irritante, ignorante, besta, chata, ignorante, besta. E pode ir soltando assim livremente todos os defeitos que você vê nessa pessoa. Vou fazer uma pausa no vídeo. Quem está vendo gravado, faz uma pausa também. Escreve todos os defeitos dessa pessoa. Muito bem. Agora, no outro papelzinho, você vai colocar alguns defeitos que você reconhece em você. Putz, verdade, eu também sou isso, eu sou aquilo outro. Livremente também. Vou dar uma pausa na gravação aqui. Para quem está vendo gravada, anota no outro papel alguns defeitos que você vê em você. Muito bem. Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa os seus defeitos de lado e coloca na sua frente só os defeitos da pessoa. E aí a gente vai ficar em silêncio por um tempinho e você vai só olhar para os defeitos da pessoa. Realmente olhar. Em silêncio, olhando para os defeitos dessa pessoa. Veja como você está se sentindo com essa parte, o que que acontece dentro de você. E aí agora você vai deixar os defeitos da pessoa de lado e vai pegar os seus defeitos. E aí agora a gente vai passar também um tempinho olhando para os próprios defeitos.
E aí percebe como você está se sentindo ao olhar um tempinho para os seus defeitos? E agora volta a olhar, deixa seus defeitos de lado de novo e volta a olhar para os defeitos da pessoa. E a gente vai ficar mais um pouco em silêncio. Observa agora como é o seu olhar para esses defeitos. Talvez esteja igual, talvez esteja diferente. Vai percebendo como você se sente, olhando novamente para os defeitos da pessoa. E eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, sair dos defeitos dos outros e dos defeitos seus. E só perceber o que que esse exercício trouxe para você. E eu vou convidar você lentamente a abrir seus olhos. Vou fazer uma pausa na gravação para a gente fazer uma partilha, para quem quiser. Muito bem, fizemos nossa partilha. E aí eu gostaria que cada um agora fechasse um pouco os olhos e sentisse, se perguntasse, né? Que palavra expressa seu sentimento ao final dessa aula? E dentro dessa energia, eu vou ler as últimas palavras do guia nessa palestra. E agora, meus amigos, vou deixá-los e voltar para o meu mundo. Recebam a bênção de Deus para o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Fiquem abertos e receptivos a essa bênção, que é uma realidade e não apenas uma figura de linguagem. Vão em paz, fiquem com Deus. Que bonito. Então, com isso, encerro essa aula. Agradeço a todos que vieram aqui ao vivo. Quem viu gravado pode também colocar comentários. Precisou de alguma ajuda, é só entrar em contato. Até a próxima aula.